Senhor. Amém. Estamos melhorando. Bem? Tempo, né? Amém. Graças ao Senhor. Nós vamos só começar entre 10 e 10 e 15 a comunhão dessa manhã. Estamos aí até com antecedência, né? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. E nós estamos sob o impacto, irmãos, dessa palavra da conferência de adolescentes, conferência de jovens, né? Nós já vimos acompanhando essa comunhão desde a semana passada. Alguns irmãos não foram, mas depois já tiveram acesso a alguns resumos, também ouviram algumas dessas mensagens, né? E ontem o nosso irmão Eliseu procurou aplicar essa palavra na nossa liderança, um modelo de liderança que nós temos que construir, uma liderança que realmente ministra e cura as pessoas, né? Mas para que isso aconteça, primeiramente nós precisamos ser curados, né? E nós falamos com o Edivaldo ali, para nós que somos líderes, amém? Amém. Somos líderes? Amém. Na verdade, nós não temos outra opção. Ou seja, eu e você não temos o direito de não ser curados. Ou seja, o Senhor não nos deu essa opção. O Senhor nos mostrou ontem aqueles três casos, aqueles três grupos de casos, né? Ou seja, se eu preciso ir ao Senhor para ser curado, eu tenho que ir ao Senhor para ser curado. Se eu sou um líder de uma igreja ou de um serviço na igreja, eu preciso ir ao Senhor para ser curado. E se eu não for ao Senhor para ser curado, Ele vai vir a mim para me curar. Sabe disso? Se você não for, o Senhor vai a você para te curar. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele precisa nos usar para curar outras pessoas, curar os irmãos e alcançar outras pessoas. Senhor Jesus. Aleluia. E eu estava vendo hoje de manhã, lembrei de Pedro, né? Pedro é um exemplo claro disso, né? Aquele texto bem enfatizado de João 21, né? Quando ele como líder, trabalhado pelo Senhor já há 3 anos e meio, no entanto, estava doente. E ao invés de conduzir os irmãos, né, para a cura, ele conduziu os irmãos para outro destino, né? E naquela ocasião ele chamou eles para ir testar, né? Para viver apenas a vida humana. Senhor Jesus. Amém. Então aquela atitude de Pedro demonstra que ele estava doente. Ele não foi ao Senhor. Mas aleluia, irmãos. Amém. O Senhor precisava de Pedro. Amém. O Senhor precisa de nós. Amém. Por isso o Senhor ele foi até Pedro. Amém. Ele foi até Pedro e curou Pedro, né? Aquela experiência ali na beira do mar, o Senhor gastou um tempo para curar Pedro, de comunhão, né? Supriu ele fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, ele foi curado. Pedro foi curado, mas não foi curado de graça não. O Senhor queria contar com ele para curar outras pessoas. E quando você vai para Atos, né? Atos capítulo 3, Atos 1 e 2 mostra a forte liderança de Pedro, né? Naquele início, se levantando, conduzindo os irmãos para Cristo. Mas o capítulo 3 mostra a cura de um coxo, né? Começou em 2 versículos. Versículo 4 do capítulo 3 de Atos, fala: Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Ontem o Eliseu falou que nós não podemos ser irmãos que oferecem apenas pizza, né? Nas igrejas, que oferece apenas movimentação, apenas filmes, né? Coisas desse tipo. Senhor Jesus. Amém. Mas temos que levar os irmãos para Cristo, para cura. Amém. E foi isso que Pedro fez aqui. Não suposto ter pizza, né, Eliseu? Pode ter, né? Mas Pedro falou algo forte aqui. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Amém. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, esse modelo de liderança aqui é o modelo que nós precisamos. Sermos irmãos responsáveis, presbíteros e diáconos que ministram cura, que chamam a responsabilidade, né? Que olham nos olhos dos irmãos e ministra cura para os irmãos. Ó Senhor Jesus, essa é uma grande necessidade que nós temos hoje, né? Por isso, irmãos, nós não temos outra opção a não ser sermos curados. Diariamente nós precisamos ser curados. O irmão nos mostrou ontem, né? Eu não tenho o direito de ter um contato superficial com a palavra. Se o meu contato é superficial, o que eu vou oferecer para os irmãos? Também eu não tenho o direito de ter uma vida de oração medíocre. Senhor Jesus, vamos consagrar, irmão. Senhor Jesus, precisamos ser curados. Diariamente nós temos que perseguir essa cura para alcançarmos essa condição de autoridade e de vida, que possa de fato ajudar os irmãos e as pessoas à nossa volta. Jesus é o Senhor. Aqueles 6 casos que o Eliseu nos apresentou ontem, né? Ele apresentou 5, que ele vai entrar no 6º, do jovem rico. São apenas representativos. Na verdade, esses casos, eles demonstram, eles refletem um cenário, uma conjuntura, um contexto no qual nós somos inseridos, no qual as igrejas estão inseridas. Senhor Jesus. Amém. É um cenário tenebroso, irmão. E nós temos sido ajudados nesses dias, né? Especialmente por meio da Mateus 24, 12 a 14, que mostra essa esfera da multiplicação da iniquidade e do amor se esfriando de quase todos. Também, 2 Tessalonicenses capítulo 2 mostra isso, né? O processo de surgimento do iníquo, esse processo de convulsão social, né? Política, econômica que o mundo está vivendo. Irmãos, o mundo está em ebulição, né? Os países desenvolvidos também estão desesperados, né? Moisés tem nos mostrado isso no Esdras, né? Que falta uma liderança mundial. Tudo está se movimentando para a produção do anticristo. Esse é o cenário no qual nós estamos vivendo. Um aperfeiçoamento das trevas. Vou ler um versículo aqui. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Fala o seguinte: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Alguém tem dúvida de que a noite vai alta, cada vez mais alta? Inúmeros versículos aqui que nós vamos ler para mostrar isso, né? O aperfeiçoamento da iniquidade, irmãos. Senhor Jesus, cenário tenebroso no qual nós
as igrejas, os irmãos, as famílias, os jovens, as crianças estão envolvidos. Senhor Jesus, o que fazer? O nosso sentimento nesse final de semana, Deus nos mostrou ontem isso, e hoje vamos trabalhar um pouco mais. Que a nossa liderança nas igrejas precisa ser aperfeiçoada. Na verdade, nós somos defasados. Não que nada aconteceu até aqui. Graças ao Senhor, pelas igrejas, né? Pelos irmãos, Ele tem levantado e tem sustentado, né? Nós estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos mantido. Cada igreja da nossa região, que na verdade não é só Brasil e Goiás, né? É toda uma região, vários estados. Senhor Jesus. Cada uma dessas igrejas, irmãos, é resultado da misericórdia do Senhor. De líderes, de irmãos e irmãs, Ele tem levantado e sustentado. E tem perseverado, lutando contra a iniquidade. Mas, irmãos, vai alta a noite. Cada dia que passa, Satanás aperfeiçoa mais o seu sistema. Então, em contraponto a isso, vamos perceber que a nossa liderança precisa ser aperfeiçoada. Vamos ler Lucas, capítulo 16. Senhor Jesus, versículo 9. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiradamente, porque os filhos, olha só essa parte B do versículo, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então isso mostra, irmãos, que cada dia que passa, os filhos do mundo são mais hábeis. Satanás aperfeiçoa os seus métodos cada vez mais, né? E hoje o uso da internet, do meio eletrônico, digital, né? Essas coisas da geração, né, geração YZ, né? Tudo isso é instrumento da mão de Satanás, o inimigo, para aperfeiçoar uma obra de destruição das pessoas e das igrejas, para impedir que surja a parte forte da igreja, os vencedores, o filho varão, Senhor Jesus. Temos uma dúvida, e nós temos que despertar. Precisamos ser aperfeiçoados. E nos últimos semestres, o Senhor tem nos dado muita oportunidade de aperfeiçoamento, né? Estamos lembrando, só esse semestre já tivemos 2 aperfeiçoamentos. Aqui na nossa região Goiás, BF Goiás, né? 2 reuniões de serviço regional, com conteúdo de palavra, direção e orientação para os irmãos. Irmãos, é muito? É pouco. Tinha que ser toda semana. Na verdade, quanto mais aperfeiçoamento, melhor. Porque nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, extremamente hábil, extremamente estratégico. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Vamos ser aperfeiçoados. Marcos capítulo 9. Tem um texto interessante. É um texto de cura, mas é um texto que revela a nossa incapacidade de curar, né? Nesse texto, um jovem possesso é apresentado aos discípulos, aos líderes de uma igreja. E aqui tem algo doloroso, né? Versículo 18 fala: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai se definhando. Roguei a seus discípulos
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, parece um caso simples, né? De uma expulsão de um demônio. Mas aqui também tinha uma legião, né? É um caso similar de uma legião. 6.000 demônios. Isso é um aperfeiçoamento das trevas, gente. Nós não estamos lidando com um demoninho aqui e outro ali, não. Estamos lidando com a legião de demônios. Sobre apenas um jovem possesso, 6.000 demônios. Senhor Jesus. Versículo 28. Vou pular aqui. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos expulsar? Nesse ínterim o Senhor expulsou, né? O Senhor chegou e expulsou aquela legião de demônios, subjugou aquela situação, curou aquele jovem. Mas os discípulos ficaram encafifados. Por quê? Porque o modelo de liderança que eles praticavam não foi suficiente para curar aquele jovem possesso. Irmãos, expôs ontem, né? Como é que são nossas igrejas? Cheias de pessoas doentes, cheias de casos variados. Ó Senhor Jesus. Doença, paralisia. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Essa advertência do Senhor aqui, irmão, mostra que falta para nós, líderes das igrejas, um viver de consagração. Consagração total. Talvez você está orando e se consagrando razoavelmente. Talvez o seu nível de consagração seja suficiente para você, ou até mesmo para a sua família, para preservar a sua família, sua esposa e seus filhos. Já é muito bom. Mas esse nível tem que aumentar. Tem que crescer. Porque a sua preocupação tem que ser todos os irmãos. Todo o rebanho de Deus. Eu digo mais, irmão. Se nós não formos aperfeiçoados e não nos consagrarmos mais ainda, até mesmo a minha família está correndo risco. E até eu mesmo estou correndo risco. Não pense que você não pode cair, né? Ó Senhor Jesus. Precisamos nos consagrar totalmente. Ó Senhor Jesus. Outro aspecto que nós temos que enxergar aqui. Vamos ampliar, irmãos, o nosso modelo de cuidado. Precisamos aperfeiçoar o nosso sistema de cuidado dos irmãos, né? Queria ler aqui em Mateus 24, né? Voltar um pouquinho. E aqui nos mostra todo aquele contexto da multiplicação da iniquidade, né? Do esfriamento do amor. Mas no versículo 45, o Senhor nos mostra quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, aquele líder, aquele irmão responsável, aquele irmão de serviço, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes dará, lhes confiará todos os seus bens. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não é apenas alimentar os conservos, mas é alimentar os conservos a seu tempo. Talvez o nosso modelo alimenta, mas demora a chegar. E quando chega já está morto, já está doente, não tem mais jeito.
sermos servos fiéis e prudentes. Construímos uma liderança nas igrejas, onde todos os conservos são cuidados, alimentados, supridos, curados a seu tempo. Não é fácil não, irmão. Atos, né? Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós, e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para fazer isso aqui, atender por vós e por todo o rebanho de Deus, seja aperfeiçoamento. Tem que mudar o nosso modelo, alargar o nosso coração, mudar a nossa estratégia. Não é simples não, irmão. Se nós não reagirmos, nós iremos afundar. Nossos bens irão afundar. Deixa eu ter misericórdia de novo, né? É uma grande luta, é uma grande batalha. E de fato, eu e você precisamos estar desesperados nessa manhã. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como construir um modelo de liderança capaz de fazer frente à multiplicação da iniquidade, cada vez mais forte, cada vez mais aperfeiçoada. Então esse é o nosso desafio. Senhor Jesus, nos perseguir isso? Amém? Amém? Nos consagrar totalmente? Amém? Nos entregar por essa causa? Derramar nosso coração, nosso ser? Amém? Ou vamos nos acovardar? Como jovem rico? Ó Senhor Jesus. Então a primeira coisa, irmãos, para que isso aconteça, temos que mudar a nossa atitude. Eu queria ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aqui tem uma advertência do Senhor para os anjos das igrejas. E eu sempre me considerei um anjo da igreja de Filadélfia. Eu acho que nós não somos ainda anjos da igreja de Filadélfia, amém? Nós ainda somos aqueles que estão no nome da palavra do Senhor. Mas, irmãos, cada dia que passa eu me sinto mais um anjo da igreja de Laodiceia. Senhor Jesus, cada dia que passa, o que nós enfrentamos não são irmãos rigorosos que invocam o nome do Senhor, que amam a palavra, mas são irmãos frios, apáticos e pálidos, como nos mostrou ontem, né? E qual tem sido muitas vezes a nossa atitude, né? Vamos olhar o versículo 17 do capítulo 3. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem percebes. Você pensa que está em Filadélfia, porque a sua igreja ainda invoca o nome do Senhor, ainda tem as reuniões ministeriais, ainda tem o alimento diário, tem que suar para poder fazer o irmão comprar uma assinatura do alimento diário para 10 pessoas na casa dele. Senhor Jesus. E você pensa que é feliz, pois saibas que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ó Senhor Jesus, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez,
os olhos a fim de que tu vejas. Irmãos, que tipo de anjo eu estou sendo? Muitas vezes a condição da nossa igreja é exatamente essa. E eu não consigo perceber. Eu estou tranquilo. Eu não levanto de madrugada para orar por ninguém. Eu não tenho encargo de visitar ninguém. Meu vida de oração é medíocre. Meu contato com a palavra é pobre. Ele já falou ontem, né? Mensagem final de semana, momentos antes, circula ali algumas palavras-chave e vou ler a mensagem. Infeliz, miserável, Senhor Jesus. Então, a nossa atitude tem que mudar. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, ó líderes, ó irmãos responsáveis, ó irmãos de serviços das igrejas, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. Vai altamente. Eu não posso ter uma atitude passiva, acomodada. Não posso ser um anjo modelo Laodiceia. Deixa eu ter misericórdia de nós, né? Vamos nos levantar e lutar contra a degradação. 1 Timóteo, Senhor Jesus, capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ó Senhor Jesus, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Acho que esse texto é autoexplicativo, né? Isso aí somos nós. Falta esse amor intenso. Irmãos, temos que lutar por isso. E no versículo 18 Paulo fala, 1 Timóteo 1, versículo 4 a 6. Agora é versículo 18, 1 Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Vamos combater, irmão, lutar contra a degradação. E essa luta tem dois aspectos. Um aspecto pessoal, ou seja, primeiro você vai lutar por você mesmo, para que você não caia na degradação. Essa palavra que Paulo falou foi para Timóteo. Timóteo, você não pode cair nessa degradação. Você não pode desviar da fé, da economia de Deus, do amor. Não é só uma loquacidade frívola que vai edificar alguma coisa, que vai curar as pessoas. Senhor Jesus. Então, cuida de ti mesmo, né? Lute por você mesmo. E também lute pela igreja, né? Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios, né? Aqui mostra Paulo lutando pela igreja. Paulo lutou muito. Capítulo 7 de 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 8 e 9. Perdão, é a segunda linha. Não é casamento, né? 7, 8 e 9.
Aleluia. Ó Senhor Jesus. 7. Ó Senhor Jesus. Amém? Porquanto ainda que vos tenha contristado. Não é esse versículo. Amém? Vamos ler outro. Capítulo 6 de 2 Coríntios. Versículo 11. Aleluia. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites entre nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Para aquele versículo que fala aqui, ele tinha temores por fora, e temores por dentro e lutas por fora, né? Ele está aqui, eu perdi aqui. Mas você percebe aqui o quê? Paulo combatendo por uma igreja. 7? É isso aí. Verdade. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por. Essa luta aqui, irmãos, não é a luta em prol dele. Ela é em prol da igreja. Ela é em prol dos coríntios. Senhor Jesus. Irmãos, como é que nós estamos? Quando você olha para a sua igreja, os irmãos doentes, imagina uma igreja doente. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente doente. Mas Paulo não sentia nenhum alívio. Não tinha um minuto de descanso. Angustiado por dentro, por fora. Como fazer para restaurar essa igreja? Para avivar essa igreja? Para enriquecer essa igreja? Ó Senhor Jesus. É uma luta, irmão. Então, como líderes, nós temos que aprender. Temos que ser aperfeiçoados. Lutar em prol de mim mesmo. Mas também lutar em prol dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, como construir essa liderança que vai fazer frente ao mistério da iniquidade? Terceiro item. Vamos revestir do amor. É o versículo base da terceira série do Ormente Diário, né? Colossenses, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 12 a 14. Ó Senhor Jesus. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Capítulo 3, versículo 12 de Colossenses. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. Olha só, eu sou eleito de Deus. Eu sou um líder. Você cuida de uma igreja. Não faça de qualquer maneira. Tem que se revestir. Revestir do amor. Recentemente o irmão já tomou essa palavra, né? esse significado dessa frase. Temos afetos de misericórdia. Também aparece lá em Filipenses 2, 1 e 2. Na verdade, essa é uma definição profunda do amor. Não é algo superficial, mas é algo ligado às entranhas. As entranhas. Irmãos, falta-nos esse amor. Nós somos muito leves ainda. Nosso coração é leve, falta desespero. Falta-nos revestir desse amor. Esses ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso
contra outro. Tem muito irmão responsável de igreja e é de mal de outro, ou que é emburrado com irmãos, que não visita esse ou aquele irmão, tem barreira. Misericórdia. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, irmãos, acima de tudo, quer dizer que não adianta fazer nada, nenhuma outra coisa. Não adianta você fazer nada se não houver isso aqui. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra? De 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor, nada o quê? Nada valer. Ó Senhor Deus. Então, irmãos, eu e você precisamos, necessitamos desesperadamente de nos revestir do amor. Amém. O amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós não temos esse amor. Somos limitados, extremamente limitados. Mas essa liderança que vence a iniquidade precisa deixar. Sem esse amor, nós vamos perder. Nós vamos perder, irmão. Irmãos, filhos, esposas, e até mesmo eu posso me perder. Estou perdendo com de novo, né? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Outro item, ele volta com olhos de fogo ali, né? Outro item para construir essa liderança que vence a iniquidade, precisamos, irmãos, adotar um modelo de regime força-tarefa. É um regime de urgência. Sabe disso, irmão? O que Jesus fez aqui nessa terra durante 3 anos e meio? Ele fez uma grande força-tarefa. Ele trabalhou incansavelmente, diuturnamente, por uma causa. E em 3 anos e meio, ele fez algo completo. Aleluia! A nossa liderança na igreja tem que ser um regime de força-tarefa. Não é um regime light. Se você é um irmão light, você não serve para ser um líder de uma igreja. Não serve. Porque estamos enfrentando Satanás, o anticristo e todo o sistema inimigo. Conviver light, você vai apanhar, você vai perder, e a sua igreja vai ficar doente. Precisamos adotar um modelo de força-tarefa. É força-tarefa. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Lucas 15. Ó Senhor Jesus. Lucas 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até Irmãos, se o meu modelo de liderança é um modelo light, eu fico esperando que as ovelhas venham até mim. Na reunião, inclusive. E quando ela vai na reunião, aí espera que ela vai na minha cadeira. E se ela não for, eu fico emburrado. Aquele irmão não está formando comigo. Ó Senhor. O modelo força-tarefa é esse aqui. Nós não temos que esperar que as ovelhas venham até nós. Temos que ir às ovelhas até encontrá-las.
já é suficiente para você montar uma força-tarefa e ir atrás dela. Ó Senhor Jesus, até encontrar. Até encontrar. Jesus é o Senhor. 1 Pedro capítulo 5. Senhor Jesus, capítulo 5, 1 Pedro, versículo 1 a 5, 1 a 4, mostra a palavra de cabeceira que deve ser nossa, né? Pastorear o rebanho de Deus. E nos mostra aqui como pastorear o rebanho de Deus. Não vou ler esse texto, não vou saber de carteirinha, mas por que nós precisamos pastorear o rebanho de Deus? Pastorear o rebanho de Deus no modelo força-tarefa. Porque existe um devorador. Versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, falta-nos toda graça que vai firmar os irmãos, que vai aperfeiçoar os irmãos, que vai fortalecer os irmãos, fundamentar os irmãos. É esse regime de força-tarefa, onde eu e vocês iremos nos debruçar dioturnamente, Senhor Jesus, para cuidar dos irmãos. Sede sóbrios, vigilantes. Irmãos, tem um leão, é um devorador, querendo comer os irmãos, querendo devorar os irmãos, devorar a nossa casa. Ó Senhor Jesus. Queria pessoal, os irmãos ainda com mais um versículo, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. O que fazer? O que o regime de força-tarefa faz? Fica quieto? Passivo? Deixando o devorador vir? Deixando esse sistema de te engolir sua igreja? Vamos ler juntos? Vigia, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus é o Senhor. Vamos vigiar. Porque o desespero, esse é o modelo força-tarefa, né? Qual mais? Judas 22, 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ó Senhor Jesus, compadecei-vos. Quantas vezes nós vamos ver besteiras, né? Com irmãos que estavam na dúvida. Quantas vezes nós atropelamos irmãos que estavam na dúvida, estavam questionando, indagando sobre isso ou aquilo, sobre esse item ou aquele do mover do Senhor, ou sobre a nossa própria liderança. Que fazer com aqueles que estão na dúvida? Salvai-os! Salvai-os!
Jesus ao Senhor. Então, eu quis esses versículos, irmãos, nos perceberem, né? A necessidade de mudar o nosso modelo de liderança. Amém, irmão? Amém. É o modelo força-tarefa. Operação resgate. Não é brincadeira, não. Não tem como a gente ficar parado levantando 10 da manhã. Não tem como ser light. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu ainda separei aqui. Eu tenho tempo, João? Tem tempo ainda, né? Bem. Tá bom? Separei 5 itens, né? Vou só mencionar que tem sido trabalhado nos aperfeiçoamentos, né? Cada aperfeiçoamento são trabalhados e que nós temos reforçar. Amém, irmão? São itens da nossa administração, da nossa liderança, para aperfeiçoar nosso modelo. Nós somos capazes de enfrentar essa iniquidade. Amém? Eu queria reforçar esses itens, né? Tem sido batidos continuamente, né? Senhor Jesus, primeiro item, precisamos assumir a liderança das igrejas. Uma igreja precisa ter uma liderança forte, definida, visível. Não é uma liderança escondida, omissa, irresponsável. E o segredo disso, irmão, não é ter um super-irmão na igreja. O segredo é formar um time. Precisamos formar um time. E de preferência, junte com você irmãos jovens, para oxigenar a sua liderança, né? Na conferência de jovens agora, achei rico, né? Na mensagem do Pedro, ele levou para frente toda a equipe, né? Basicamente faltou ele ajoelhar e dizer obrigado. Ele apresentou na conferência a equipe de jovens que passou a coordenar a conferência, que está revolucionando a conferência de jovens. O modelo que era velho, inacessível, está mudando. Está mudando, irmão. Quem foi essa conferência que vai há muito tempo que eu frequento conferência de jovens? Percebe isso, né? Segundo período, esse ano, os jovens deu um banho no primeiro período, para dizer a verdade. Foi até melhor. Em qual aspecto? No sentido de fazer a leitura da necessidade dos jovens, identificar qual é a necessidade dos jovens e trabalhar exatamente o que eles precisam. Os adolescentes já estão recebendo esse cuidado há algum tempo, há várias conferências. Mas uma equipe se levantou, um time se levantou e está mudando a conferência de jovens. É o segredo, irmão. Você está sozinho lá, velho, cheio de conceitos antigos. Chama os jovens, forma a equipe, comece a orar, apresenta para a igreja, lá na frente, pede oração por cada um deles. Vai mudar. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Segundo item, vamos cuidar dos irmãos. Criar um modelo de cuidado, né? Eu chamo aqui, criar um pacto de cuidado. Não pode ser apenas uma proposta. Não. Nós temos uma proposta de cuidado da igreja. Proposta não adianta. Tem que ser um pacto. Tem que levantar os irmãos de serviço responsáveis, pais, criar um pacto. Nós vamos cuidar da igreja. Ninguém vai se perder. Senhor Jesus, sistema de visitação, reuniões especiais, escala de visitação, oração no final das reuniões, né? O Emar falou algo interessante na comunhão aqui. Eles estão orando pessoalmente pelos irmãos, impondo as mãos. Se for necessário, faça. Crie maneiras de cuidar dos irmãos. Até mesmo pode mudar, mude a liturgia da sua igreja, mude
mude a reunião, horário de reunião, crie reuniões diferentes, quebre o modelo que está ali, se for necessário. Mas os irmãos precisam ser cuidados, precisam ser curados. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa prioridade. Terceiro item: desperte os irmãos para servir, né? Esse é um segredo. Romanos capítulo 12 nos mostra dois processos de conformação: do mundo e do reino. E em seguida, no versículo 13 em diante, ele mostra o quê? Uma esfera de serviço, onde os irmãos, cada um tem sua função, cada um se encaixa naquilo que ele é bom. Eu queria ler um texto aqui rapidinho. Mateus 8, nunca ensina esse versículo. Sempre fala de serviço, eu lembro dele. Mateus 8, versículo 14, fala: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Irmãos, como estão os irmãos na sua igreja? Eles estão servindo? Eles estão queimando pelas coisas do Senhor? Ou estão ardendo em febre? Ou vocês estão queimando com as coisas do mundo? Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servir. Essa é uma dica maravilhosa. Quer curar os irmãos? Envolve eles com serviço. Dê responsabilidade para eles. Crie serviço. Crie grupos de irmãos para coordenar serviço, para poder cuidar de itens da igreja. São vários serviços, irmãos. Senhor Jesus, essa é a nossa função. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. E por último, dois itens, né? Que tem sido falado em cada aperfeiçoamento, né? Cuidado com as verdades. Cuidado intenso com as verdades. Irmãos, as verdades é o nosso antídoto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13 mostra a santificação, não é isso? Do Espírito e pela fé na verdade. Então, o antídoto contra a degradação são as verdades. Então, cuide em que a sua igreja seja suprida com as verdades. Amém. Não seja superficial. Valorize a reunião ministerial. Ganhe o encargo, o sentimento do Senhor. Mas ao mesmo tempo, procure cuidar dos irmãos. Tem 40 lições agora, né, Cid? 40 lições da verdade. Palavras especiais. Ó Senhor Jesus, cuide das verdades, né? E por último, cuide da frutificação. Não seja omisso. Não pense que as coisas vão acontecer, que não vão acontecer. Os irmãos estão doentes. Crie oportunidades para os irmãos frutificar. Não é colocar peso sobre os irmãos. Não é colocar exigência. Mas nós, como líderes, precisamos criar oportunidades para os irmãos. Eventos, encontros de casais, de jovens, até mesmo algumas saídas, se a condição, se o perfil da sua igreja, os irmãos têm encargo de sair, crie saídas. Se não tem, busque outras maneiras. Ah, mas tem que sair. Mas ninguém quer sair? Então insista. Busque outras maneiras. Não seja engessado. Crie oportunidades para que os irmãos possam frutificar. Haja renovação da igreja. Pois isso é essencial. Jesus é o Senhor. Aleluia. Então tem misericórdia de nós, né? Então são itens práticos que têm sido batidos em cada aperfeiçoamento, né? Eu queria reforçar para os irmãos, né? O nosso sentimento principal nessa noite é esse. Vamos levantar. Nos levantar contra a degradação, contra a iniquidade que está atacando as nossas igrejas. Jesus é o Senhor. Aleluia.